Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo vou falar sobre um assunto que é fundamental no fluxo de trabalho com Lightroom, que é a importação. A importação é o nosso primeiro passo, a nossa primeira etapa no fluxo de trabalho. Portanto, ela é fundamental, é importantíssimo a gente compreender a importação e executar essa importação da maneira correta. A questão é que, às vezes, a gente pula essa primeira etapa de compreensão conceitual ou teórica sobre a importação no Lightroom e vai direto para a parte mais divertida, que é a edição das fotos. A gente já tem alguns vídeos falando de importação de alguma maneira aqui no canal, mas como sempre tem entrado muita gente nova no canal, sempre tem muita gente inscrita nova no canal, e eu preciso agradecer a cada um de vocês que se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente. A gente decidiu fazer mais um vídeo tratando sobre importação, porque eventualmente essas pessoas que estão entrando agora mais recentemente talvez não tenham tido contato com esses vídeos mais antigos sobre importação. E portanto a gente está gravando mais uma vez um vídeo sobre esse assunto. A importação, como eu falei, então é o primeiro passo, a primeira etapa do nosso fluxo de trabalho. E ela pode trazer alguma confusão por conta da própria terminologia utilizada, importar ou importação. Diferente da maioria dos programas, da maioria dos softwares, que a gente tem sempre uma opção para abrir um documento ou abrir um arquivo, no Lightroom isso não existe. Para que a gente possa começar a trabalhar com as fotos, a gente precisa importar. Não há um botão de abrir documento ou criar documento no Lightroom. No Lightroom é sempre importar, importação. E o que significa isso? E aí então entra essa questão que eu disse sobre a confusão causada pelo termo importar. Quando a gente importa uma foto para o Lightroom, a gente está de fato, fundamentalmente, escrevendo os metadados no catálogo do Lightroom, adicionando os metadados daquela foto ao catálogo do Lightroom. E aí surgem dois outros novos termos, catálogo e metadados. Os metadados são todas as informações sobre as fotos. Então, tudo num arquivo digital é metadado, é informação. No caso das fotos, essas informações vão desde a câmera que fez aquela foto, a data em que aquela foto foi feita, até as edições que são feitas naquela foto, passando pelo local onde essa foto foi ou é armazenada, o nome daquele arquivo, enfim, todas as informações a respeito daquele arquivo, daquela foto, são metadados. Esses metadados devem ser escritos no catálogo do Lightroom. O Lightroom é construído a partir dessa arquitetura de catálogos. Os catálogos são grandes bases de dados que reúnem os metadados, as informações dos arquivos. E o processo de escrever, adicionar os metadados dos arquivos no catálogo é chamado de importação. E isso pode causar confusão, porque quando a gente pensa em importar, a gente está pensando em tirar alguma coisa de um lugar e colocar dentro de outro. Então dizer que importamos as fotos para o catálogo pode dar a noção de que colocamos as fotos dentro do catálogo, mas isso não acontece. No momento da importação, a gente não coloca as fotos dentro do catálogo. Na verdade, em momento nenhum, durante o fluxo de trabalho com o Lightroom, fotos são colocadas dentro do catálogo. As fotos nunca estão dentro do catálogo do Lightroom. O que a gente faz ao importar as fotos é escrever os metadados naquele catálogo, porque com esses metadados, com essas informações, o Lightroom vai ter acesso às fotos, ou seja, o Lightroom lê esses metadados armazenados, escritos no catálogo e faz as modificações necessárias. Portanto, no Lightroom, ao trabalhar com uma foto, a gente está sempre manipulando metadados, a gente nunca está afetando a foto
o nosso arquivo original. E aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de tratamento não destrutivo. O Lightroom faz tratamento não destrutivo justamente porque todas as ações acontecem a partir de metadados e nunca diretamente sobre o arquivo original. Tratamento não destrutivo é aquele tratamento em que a gente não altera, não afeta o arquivo original. Por isso é tão seguro trabalhar com o Lightroom, porque a gente nunca está afetando o arquivo original, a gente sempre está modificando, manipulando metadados. Então, essa primeira noção sobre importação é fundamental. Ao importar fotos, nós estamos escrevendo os metadados daqueles arquivos no catálogo. Ao editar uma foto, o Lightroom está lendo os metadados e está modificando esses metadados, essas informações. Compreendido isso, a gente então pode partir para o Lightroom para a gente ver efetivamente na prática como a gente pode importar fotos para o catálogo do Lightroom. Então eu já estou aqui com o catálogo aberto do Lightroom e veja, é um catálogo novo, vazio, sem nenhuma foto. Eu estou aqui no módulo da biblioteca e a gente não tem nenhuma foto importada para esse catálogo. A gente vai fazer a nossa primeira importação para esse catálogo agora. E para a gente importar, a gente pode utilizar o atalho Ctrl+Shift+I ou Command+Shift+I no Mac, ou então aqui no painel esquerdo do módulo da biblioteca, aqui na base desse painel, eu tenho o botão Importar, eu vou clicar nesse botão e a janela de importação vai abrir. Aqui na janela de importação é muito importante a gente observar os métodos ou os modos de importação. E perceba que eles estão aqui em cima nessa área central. E eu tenho basicamente três modos ou três métodos de importação: adicionar, mover, copiar, e tem um quarto aqui que é copiar como DNG, mas basicamente é o método copiar. Então a gente vai considerar aqui três métodos de importação: adicionar, mover e copiar. Para cada situação, você pode achar mais conveniente utilizar um desses três métodos. Você não precisa usar os três métodos o tempo todo. Agora, você precisa entender qual a diferença entre esses três métodos para que, numa dada situação, você seja capaz de decidir qual a melhor opção para você. E isso aqui é muito importante, porque dependendo do método de importação, outras coisas são executadas durante a importação, além de escrever os metadados no catálogo, né? Lembra, fundamentalmente importar é escrever metadados no catálogo do Lightroom. Mas, dependendo do método de importação, a gente pode mover as fotos no método mover ou copiar as fotos no método copiar. Por isso é importante a gente entender que há três métodos de importação e para cada situação a gente vai utilizar um ou outro. Quando a gente quer mover a foto de lugar, a gente vai utilizar o método mover. Quando a gente quer gerar uma cópia da foto, a gente vai utilizar o método copiar. E quando a gente só quer adicionar ou escrever os metadados da foto no catálogo, a gente vai utilizar o método adicionar. Por isso, a gente vai fazer uma importação com cada um desses três métodos para a gente entender essa diferença. E eu vou começar aqui com o método adicionar, que é o método mais fundamental de importação. Porque, como eu falei, no método adicionar, a gente só adiciona ou escreve os metadados no catálogo, a gente não movimenta as fotos. Então, uma vez definido o método de importação, a gente vai escolher as fotos que serão importadas. E aí a gente vai fazer isso aqui nesse painel esquerdo da janela de importação do Lightroom. E no meu caso aqui, eu vou utilizar essa pastinha chamada Fotos 01. Essa pastinha, como vocês podem ver, está na minha mesa, na minha área de trabalho. E eu quero então que as fotos que estão dentro da pastinha Fotos 01 sejam importadas pelo método adicionar. Escolhi a pastinha que contém as fotos, escolhi o método de importação e como nesse caso eu não vou nem mover nem copiar as fotos, eu não preciso me preocupar
para onde essas fotos vão ou se serão geradas duplicatas dessas imagens, porque no método adicionar a gente só escreve ou só adiciona metadados ao catálogo. Então aqui do lado direito eu tenho uma série de opções de ações a serem executadas, mas eu não vou me preocupar com nada disso aqui nesse momento, porque nesse vídeo a minha preocupação é apenas importar essas fotos. Então, tanto em tratamento de arquivos como em aplicar durante a importação, eu não vou alterar nada do que já vem como padrão no Lightroom. E simplesmente vou clicar em importar. E as fotos serão importadas para esse catálogo. Agora a gente começa a ver a biblioteca sendo populada por essas fotos. Então veja, eu tenho aqui no painel esquerdo do modo da biblioteca a informação de que essa importação anterior foi feita com 8 fotos e o número total de fotos nesse catálogo são 8. Importei as minhas primeiras 8 fotos para esse catálogo. E só para a gente deixar claro, eu vou minimizar aqui o meu catálogo e eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pastinha Fotos 01 e se eu abro essa pastinha, eu tenho exatamente aquelas 8 fotos que foram importadas. Então, as minhas fotos, aquelas fotos que eu utilizei para importar para aquele catálogo, para esse catálogo, estão na área de trabalho, na pasta Fotos 01, isso é bastante importante. Vamos voltar aqui com o catálogo do Lightroom e a gente vai fazer uma segunda importação agora através do método mover. Mais uma vez, clico no botão importar, ou eventualmente poderia utilizar o atalho Ctrl Shift I ou Command Shift I. Escolho o método de importação e eu vou escolher agora o método mover. E o método mover, então, é caracterizado primeiro pela ação fundamental de escrever metadados no catálogo. E segundo, a gente vai mover as fotos, vai tirar a foto de um lugar e colocar em outro lugar. E isso é bastante importante, porque você precisa saber para onde você está enviando essas fotos. No método mover, a gente move as fotos. Então você precisa saber para onde você vai mover essas fotos. Então, voltando aqui para a janela de importação, eu vou escolher a pastinha Fotos 02. E a pastinha Fotos 02 está aqui também na área de trabalho. Veja, eu tenho 5 fotos nessa pasta Fotos 02. E aqui no Lightroom eu vejo exatamente as 5 fotos que serão importadas pelo método mover. E como eu disse, você precisa definir para onde você vai mover essas fotos. Existem duas maneiras de fazer isso. Você pode definir o destino nesse subpainel destino aqui no painel direito da janela de importação, ou você pode definir para onde você vai enviar essas fotos, para onde você vai mover essas fotos nessa área superior à direita da janela de importação. Eu vou utilizar essa região aqui só porque eu acho que visualmente fica um pouco mais fácil. Eu vou clicar nessa setinha dupla que a gente tem logo aqui e vou escolher, poderia escolher qualquer um desses destinos pré-estabelecidos, área de trabalho, imagens ou filmes, mas eu vou escolher um outro destino. E aqui eu vou mandar para minhas imagens ou imagens e vou criar uma nova pasta chamada Fotos Movidas. E vou clicar em criar. Veja que eu criei uma pasta chamada Fotos Movidas, vou clicar em escolher. E se eu vier aqui nessa área superior à direita, eu tenho justamente o caminho desse diretório, Fotos Movidas, que está dentro de imagens. Se eu abrir o subpainel de destino, eu tenho essa simulação do que eu acabei de fazer. Eu criei uma pasta Fotos Movidas dentro do diretório Imagens. Portanto, ao clicar em importar, essas fotos serão movidas para essa pasta que eu acabei de criar. E além disso, e fundamentalmente,
os metadados dessas fotos serão escritos, adicionados ao catálogo do Lightroom, a esse catálogo com o qual eu estou trabalhando. Vou clicar em importar e a importação vai acontecer. Veja, a importação atual aconteceu com 5 fotos e agora todas as fotos do catálogo são 13. E se eu clicar em todas as fotos, eu vejo as 8 fotos que foram importadas anteriormente pelo método adicionar e as 5 fotos que eu acabei de importar pelo método mover. Mas o mais importante aqui é a gente entender que essas fotos foram movidas. Veja só, vou minimizar o meu Lightroom e na pasta Foto 02 eu já não tenho mais nenhuma foto. Aquelas 5 fotos que haviam aqui inicialmente foram movidas para outro lugar. Que lugar? A pasta Fotos Movidas dentro de imagens que eu criei. Vamos conferir se isso aconteceu. Se eu vier aqui no diretório Imagens, eu tenho uma pasta Fotos Movidas e se eu abrir essa pasta, eu tenho as fotos que foram importadas. E aqui elas foram organizadas por data, porque era assim que estava configurado lá no meu subpainel de destino. Então veja, daquelas 5 fotos, algumas foram feitas em 2018, outras em 2023 e outras em 2024. Vamos abrir aqui o ano de 2018. Eu tenho janeiro de 2018 e em janeiro de 2018 eu tenho os dias 12 e 14. Então, uma foto foi feita no dia 12 e a outra foto foi feita no dia 14 de janeiro de 2018. Aqui no ano de 2023, eu tenho o mês 2 e o mês 11. No mês 12, no dia 25, foi feita uma foto. E no mês 11 de 2023, no dia 4 de novembro de 2023, mais uma foto foi feita. E agora, a última pastinha foi organizada então por data. Eu tenho no mês 3 de 2024, o dia 25 de março de 2023, mais uma foto. Portanto, as fotos foram organizadas dentro da pasta que eu criei pelas datas em que elas foram feitas. E se a gente vier aqui no Lightroom, a gente vai ver exatamente isso. Veja, eu tenho 2018, mês 1, dia 12 e dia 14. 2023, mês 2, dia 25, uma foto. Dia 11, mais uma foto. E no dia 25 de março de 2024, eu tenho mais uma foto, somando no total as 5 fotos que eu importei pelo método mover. Se eu quiser ver todas as 5 fotos reunidas, é só vir aqui em importação anterior, eu tenho essas 5 fotos, e se eu quiser ver todas as fotos do catálogo, estão as 13 fotos do catálogo aqui. Agora a gente vai fazer a importação pelo terceiro método de importação, que é o método copiar. Mais uma vez, clicamos no botão importar para a janela de importação abrir. É importante reforçar que você não vai fazer sempre os 3 métodos de importação. O que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo é mostrar a diferença entre os 3 métodos para que você possa, no seu trabalho, dentro da sua necessidade, decidir qual o melhor método a ser utilizado. Então vamos escolher o método copiar aqui em cima, nessa área central, nessa barra central, acima da área de visualização. E agora a gente vai utilizar para isso as fotos que estão na pastinha Foto 03. Então, mais uma vez, eu separei algumas fotos dentro de uma pastinha para a gente demonstrar o método copiar, o terceiro método de importação. E se eu minimizar o Lightroom, eu vou ver aqui que eu tenho uma pastinha Foto 03 com 4 fotos, são exatamente as 4 fotos que eu vejo agora na janela de importação do Lightroom. E mais uma vez, a gente precisa pensar em um destino para essas fotos. Por quê? Se no método mover eu tirei a foto de um lugar e coloquei em outro, no método copiar eu vou gerar uma cópia dessas fotos. Eu vou copiar, eu vou duplicar essas fotos. E eu preciso definir um destino para essa cópia, para essas duplicatas. Porque
Do contrário, o Lightroom vai mandar para onde a janela de importação já está configurada previamente e eventualmente você pode não se dar conta disso. Então é muito importante também no método copiar a gente definir um destino. E como eu disse, tem duas maneiras de fazer. A gente pode fazer aqui no subpainel de destino, mas eu vou fazer aqui em cima, nessa área à direita, acima do painel direito da janela de importação. E mais uma vez vou clicar nessa setinha dupla para a gente escolher o destino para essas fotos. E aqui eu vou escolher outro destino, vou em imagens e aqui dentro de imagens eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar de fotos copiadas. Então essas fotos, as fotos que estarão dentro dessa pasta serão aquelas fotos que foram importadas pelo método copiar. Vou clicar em criar e vou clicar em escolher. E veja que aqui a indicação do caminho desse diretório está dada para mim. Fotos copiadas dentro de imagens. Aqui embaixo no subpainel de destino eu tenho a simulação de como isso vai ficar. Veja, fotos copiadas e mais uma vez essas fotos serão divididas por data. E por que, só esclarecendo isso, por que essas fotos estão sendo divididas por data? Porque aqui em cima, olha, no subpainel de destino, eu tenho essa opção organizar e a organização está sendo definida por data. Eu posso eventualmente mudar isso. Eu posso escolher por pastas originais e significa que o Lightroom vai criar pastas com os mesmos nomes das pastas originais aonde essas fotos estão, ou posso escolher em uma pasta. E aí o Lightroom vai obedecer aquilo que eu defini aqui em cima. Veja só, se eu escolher em uma pasta, a simulação que aparece para mim mostra que as fotos ficarão todas elas dentro de fotos copiadas. E eu vou fazer a importação dessa maneira só para a gente ver essa diferença. Então, definido o modo de importação, que agora vai ser copiar, ou o método de importação, se preferir. Definindo a origem das fotos, ou seja, a pasta que contém as fotos que serão importadas. E definido o destino, assim como a organização dessas fotos, eu posso simplesmente agora clicar em importar. Então eu clico em importar, a importação vai acontecer e eu tenho a informação de que essa última importação aconteceu com 4 fotos e aqui em cima eu tenho um número total de fotos no meu catálogo. Nesse momento temos 17 fotos. Se eu quiser ver todas as fotos importadas, é só clicar aqui em todas as fotos. E veja que agora, no subpainel pastas do painel esquerdo do módulo da biblioteca, eu tenho exatamente isso que eu acabei de fazer. Vamos fechar essas pastinhas por data, que foram aquelas criadas durante a importação pelo método mover, e eu tenho aqui, olha, fotos copiadas com 4 fotos. Copiar fotos, como eu falei, significa criar duplicatas dessas fotos. Então, agora, se a gente for lá no meu sistema operacional, eu vou verificar que as fotos permanecem na pastinha original, no meu caso aqui, fotos 03, e há uma cópia dessas fotos na pasta que eu criei, fotos copiadas. A gente só vai verificar isso para ver se deu certo a importação como eu havia definido inicialmente. Eu vou minimizar o Lightroom e veja que aqui na pastinha fotos 03 continuam as fotos como no início. E se eu vier em imagens, fotos copiadas, eu tenho exatamente as mesmas fotos. Portanto, eu tenho os mesmos arquivos em 2 lugares diferentes do meu computador. Agora, é importante, no método copiar, a gente definir o que a gente vai fazer com os arquivos originais, porque os arquivos originais foram copiados para um outro lugar. E esses arquivos originais agora, a princípio, eles podem não ter nenhuma utilização se você eventualmente não quiser utilizá-los como backup, por exemplo. Então, eu preciso voltar aqui nessa pastinha fotos 03, aonde estão os arquivos originais, e decidir o que eu vou fazer com essas fotos.
No meu caso aqui, eu não quero utilizá-los como backup. Então, eu posso, por exemplo, decidir mover para o lixo, excluir, jogar fora essas fotos. Porque eu não quero duas fotos iguais em lugares diferentes do meu computador, ocupando espaço. Eu quero apenas aquelas fotos que serão utilizadas para edição no Lightroom. Se eu abrir aqui o Lightroom, a gente vai ver que as fotos para as quais o Lightroom está olhando, ou seja, as fotos cujos metadados estão escritos no catálogo do Lightroom, são essas 4 fotos que estão na pasta Fotos Copiadas. Portanto, aqueles arquivos originais que estavam na pasta Foto 03 podem ser descartados, como eu acabei de fazer, para que eles não ocupem espaço desnecessariamente no meu computador. Então, no final dessa importação, eu tenho 16 fotos, tenho essas fotos armazenadas nos locais que eu defini, e eu agora sei exatamente aonde cada uma dessas fotos está. E agora eu posso editar qualquer uma dessas fotos sem nenhum problema. Vamos pegar essa primeira foto aqui, vamos levar para o módulo da revelação, no subpainel básico, e vou clicar no botão automático. O Lightroom faz um ajuste automático aqui para mim, e eu sei que esse ajuste não aconteceu na foto, mas aconteceu nos metadados das fotos que estão escritos no catálogo. E é fácil provar. E eu vou escurecer um pouquinho mais essa foto, deixar essa foto um pouco mais amarela, só para a gente perceber isso claramente aqui na foto original. Nada foi alterado no arquivo original. Veja, se eu abrir a pastinha Foto 01, a foto original ela continua exatamente como ela estava. Por quê? Todos os ajustes feitos são feitos a partir dos metadados que foram escritos no catálogo no momento da importação. Então, eu posso trabalhar com essas fotos sem qualquer problema. Vamos voltar aqui com o Lightroom. Vou redefinir, por exemplo, essa imagem. Então, se eu clicar em redefinir, eu tenho a foto zerada novamente. Nada mudou. Por quê? Tudo que foi feito aqui foi feito a partir dos metadados escritos no catálogo no momento da importação. E isso então é muito importante a gente entender como é o processo de importação, os métodos de importação e o que acontece, fundamentalmente o que acontece no momento da importação, tanto no método adicionar, quanto no método copiar, quanto no método mover. Então, esse foi um resumo sobre a importação, sobre aquilo que acontece durante o processo de importação. Espero que tenha ficado claro para quem está tendo aí os primeiros contatos com o Lightroom, que importar não significa colocar fotos dentro do catálogo. As fotos nunca estão no catálogo. O que há no catálogo são os metadados das fotos. Isso é muito importante. Essa ideia é fundamental para a gente começar a trabalhar com Lightroom de maneira segura e consistente. Se esse material foi interessante, se você achou que esse vídeo pode te ajudar aí no seu trabalho, se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, principalmente se inscrever no canal. A gente sempre tem muito material novo sobre Lightroom, sobre Photoshop, sobre Capture One, sobre fotografia como um todo, aqui semanalmente no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.